Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um especial Informação. A segurança no Concelho de Tomar será o tema principal deste programa, que, como já pôde ouvir pela promoção, tem como convidado o comissário Jorge Soares, comandante da Divisão da Polícia de Segurança Pública, precisamente na cidade do Nabão. Como habitualmente, importa recordar, poderá acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, onde está a ser feita a transmissão para todo o mundo por áudio e vídeo, que lá está em direto. Comissário Jorge Soares, agradeço-lhe desde já o facto de ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. É um prazer tê-lo nos estúdios da Hertz. E comecemos por um balanço, não ainda um balanço, mas começar por dizer que o comissário chega a Tomar para comandar a divisão policial em março, inícios de março, ou seja, já lá vão praticamente 5 meses. Antes do balanço propriamente dito, perguntava-lhe, antes de chegar a Tomar, antes de vir assumir estas funções a Tomar, e importa dizer que esta divisão abrange outras cidades, como é óbvio, mas centremos para já em Tomar. Antes de chegar aqui a esta cidade, que ideia tinha desta cidade do Nabão? Tomar calmo, Tomar com alguns conflitos, Tomar problemático, que visão é que tinha? Muito boa tarde. Queria começar por agradecer a oportunidade que me deram, portanto o convite que me fizeram para falar de segurança, para falar da divisão que comando desde março, como disse, e respondendo ao seu repto, já estou há alguns anos no distrito, com funções quase sempre operacionais. Se me permite, faço um breve resumo. Portanto, eu apresentei-me na Escola Prática de Polícia em 95, depois em julho de 98 vim para o comando, onde assumi funções na esquadra de Abrantes, ainda na esquadra antiga. Felizmente hoje temos uma esquadra magnífica que tem todas as condições para produzirmos segurança, para darmos sentimento de segurança às populações e para recebermos de forma digna, como todos merecemos. Entretanto, eu resido no Concelho de Torres Novas, em 99 fui até Torres Novas, onde fiquei até 2004. Em 2004 recebi um convite para um projeto novo que tinha a ver com investigação criminal a nível do distrito, portanto uma organização mais integrada da investigação, e o desafio era de tal ordem que também sou um homem que sempre andei atrás de desafios também, ou seja, sou ambicioso por natureza, como todos, mas eventualmente uns somos um pouco mais que outros, mas essa questão não é irrelevante. Acabei por aceitar e fui até Santarém em 2004, onde assumi as funções de comandante na altura da secção de investigação criminal, que incluía também uma esquadra de investigação criminal que estava sediada na então secção de Tomar. Criou-se outra esquadra de investigação criminal que se sediou em Torres Novas, enfim, houve uma adaptação das instalações na esquadra que existe, e a outra na sede, portanto, em Santarém. Entretanto, foram surgindo situações em que eu fui acumulando na área de operações do comando, em que é uma área por onde passa toda a documentação operacional, onde se trabalham, onde se planeia, onde se prevê, onde se verificam relatórios da atividade operacional diária, da atividade operacional mensal e anual. Foi também um trabalho muito interessante, muito bom como experiência profissional. Entretanto, fui promovido em 2010 e pouco tempo depois fui comandando a divisão de Tomar. Foi na altura, portanto, o Estatuto de 99, a Lei Orgânica de 2007 e depois o Estatuto de 99 veio dar forma à divisão de Tomar, portanto aqui ao Médio Tejo, em que criámos uma estrutura nova que só tínhamos nos comandos metropolitanos e Setúbal, portanto, o que tínhamos antigamente eram secções que tinham algumas competências administrativas para além das esquadras destacadas, mas não muito mais que isso. Portanto, criámos, digamos que implementámos a divisão tradicional dos comandos metropolitanos, em que, portanto, que inclui todo o Médio Tejo, Abrantes, como começou por dizer ao princípio, outras esquadras, Abrantes, o Entroncamento, Torres Novas e Orém, e a própria sede em Tomar. Daí que
Desde há muito tempo, ou desde há algum tempo, entretanto penso que ali em 2006, por saída do anterior coordenador das relações públicas, fui também tomando o pulso e adquirindo alguma experiência na área da comunicação, designadamente para me, enfim, no relacionamento com a comunicação social, com as necessidades de informação que a comunicação social tem e também com as necessidades de comunicação que nós temos, não é? Porque a comunicação, a publicitação daquilo que se faz de bom e por vezes menos bom é com certeza um fator que interessa à comunidade. Como interessa à comunidade, também interessa à Polícia de Segurança Pública. Daí que isto para dizer o quê? Para dizer que não vim para aqui de todo sem nenhum conhecimento, da cidade, porque conheço na vertente estatística, em alguma vertente operacional, porque conheci também os últimos comandantes que passaram por cá, quer da secção, quer depois da divisão, conheço os oficiais todos que estão no comando, portanto, nós fazemos reuniões regulares, como tal, é claro que estou a descobrir a cidade, não é? Estou a descobrir a cidade, estou a enriquecer com a cidade, mas tenho uma ideia de uma cidade boa, de uma cidade com tradição, de uma cidade com história, com uma história fabulosa, e que a polícia tem feito, de alguma maneira, parte da história da cidade, e tudo iremos continuar a fazer para que a polícia esteja devidamente inserida, para que a população acredite nela e que continuemos a poder fazer o nosso trabalho e, de facto, otimizar os nossos recursos. É claro que tem com certeza umas características especiais pela comunidade, pelos visitantes que tem regularmente, não é? Associados ao turismo, aos nossos monumentos, pelo património mundial que temos, que é o nosso convento e outros monumentos extraordinários. E, de facto, todas as cidades têm, efetivamente, características especiais e que temos que conhecer bem para podermos, quando temos de tomar decisões, elas serem as mais acertadas e as mais adequadas a cada situação que nos vai surgindo. Comparativamente, então, com outras realidades que conhece Tomar, pode dizer-se um cidadão, um residente em Tomar, tem segurança ao pé da porta? Ou pode sentir-se seguro? Um residente em Tomar tem segurança, pode sentir seguro, mas com isto não quer dizer que cada um de nós não faça por estar mais seguro, ou seja, estar atento aos sinais, aos sintomas e sempre que acho algo estranho que comunique para que nós possamos agir de forma preventiva e não agir só de forma repressiva ou ir atrás daquilo que muitas vezes na gíria se diz, de ir atrás do prejuízo. Portanto, cada um de nós, e confesso que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para os aspectos da segurança, desde não deixar as coisas abandonadas à vista dentro dos veículos, desde fazerem algum investimento com a segurança das habitações, enfim, desde participar muitas das vezes, e como sabe temos um programa das férias em segurança, ou seja, que permite uma vigilância mais assídua quando as pessoas vão de férias e não deixam ninguém em casa, ou seja, há instrumentos que permitem que todos possamos estar mais sensibilizados e que a polícia tenha o máximo de informação para poder, de facto, tomar e adequar a cada situação a melhor solução. Acredito que, para que as coisas possam correr bem nesta relação comunidade-polícia de segurança pública, seja necessária precisamente uma boa relação. Nestes 5 meses já deu para tomar o pulso relativamente àquilo que as pessoas possam sentir do trabalho que é feito pela PSP? Sabe que a divisão funcionava e eu não vim com certeza para fazer aqui mudanças radicais. Venho, claro que avalio aquilo que está a fazer, analiso aquilo que vai resultando da nossa atividade diária, daquilo que me é colocado, enfim, rodeio-me dos colaboradores que tenho, não é? E não sou pessoa para mudar só por mudar, ou seja, para que as coisas se mudem é necessário avaliar aquilo que está a ser feito e depois sim ver se aquela medida quando foi tomada com certeza que foi a melhor e agora poderá estar na altura de fazer um ou outro ajustamento portanto nós vamos fazendo as nossas revoluções sem que, não sei se a redundância, sem que a revolução se faça, no fundo é ir verificando o que existe, se o que existe é suficiente, é capaz, é adequado, caso não seja, corrigir. É claro que se houver
coisas que tenham que se mudar radicalmente, naturalmente que se mudam, porque ao tempo que foram tomadas poderiam ter sido excelentes medidas, mas que com o evoluir do tempo, do próprio sentimento das pessoas, enfim, uma evolução natural, podemos ter que fazer mudanças radicais. Claro que, em regra, somos conservadores e nem, o ser humano, em princípio, não aprecia, não gosta de mudanças radicais, principalmente quando lhe dizem diretamente respeito a ele. Mas posso lhe dizer que, a nível da minha vida, face à saúde ou à falta dela, já fiz algumas mudanças radicais. Hábitos que tinha, que apreciava e que hoje passaram para segundo plano, porque a minha saúde ou a minha qualidade de vida passou a ser prioritária em detrimento de algumas, enfim, de alguns maneirismos, chamemos-lhe assim, que eu tinha, como por exemplo, ser quase uma regra ter que jantar à mesma hora ou almoçar à mesma hora. Hoje, o que eu tenho que fazer a horas é o ginásio, por exemplo, e o jantar, se não for à hora que era antes, há de ser um jantar, eventualmente mais leve porque é mais tarde, mas, ou seja, há outras prioridades que não o rigor da hora do jantar, ou seja, e quando é necessário tomarmos medidas mais radicais, também as tomamos. É claro que é necessário sempre as grandes mudanças, é necessário envolver as pessoas que são os destinatários das mudanças e também aqueles que têm que as implementar, porque se não conseguirmos envolver as equipas de trabalho, os resultados dificilmente atingirão o máximo daquilo que são os objetivos. Como tal, vamos verificando, vamos analisando e vamos sempre tentar melhorar o serviço público, que é para isso que nós existimos, e, enfim, com ponderação, mas decidindo quando é necessário decidir, que é para isso que cá estamos. Ou seja, alguém tem que tomar as decisões e, quando a decisão é do comandante, ele tem que a tomar, embora as decisões tenham que ser sempre ponderadas, avaliadas e tomadas de forma a que elas atinjam os objetivos a que nos propomos. Num quadro de ocorrências e tomar, como acontece um pouco por todo lado, infelizmente também não se livra daquelas mais gravosas, chamemos-lhe assim, mas num quadro de ocorrências, qual considera ser o crime, diria mais praticado, o crime que mais preocupa as autoridades neste momento, na atualidade em Tomar? Nós preocupamos-nos essencialmente com a criminalidade violenta e grave. Cada situação que nos acontece dessas tem que ter da nossa parte uma reação imediata e de forma integrada. E hoje temos várias especialidades para que, em rede e de forma integrada, nós consigamos produzir o melhor resultado daquele evento que, na nossa genes, devemos prevenir, mas que, de todo, muitas das vezes, não conseguimos e somos confrontados com um facto consumado. Apesar disso, nós temos tido, durante este ano, e contrariamente àquilo que muitas vezes se deduz de alguns comentários, temos tido um decréscimo na criminalidade violenta e grave, um decréscimo significativo no distrito e também na cidade. Eu já fiz a análise de alguns anos, É claro que às vezes podemos estar a tratar e como sabemos, a estatística, enfim, são números, vale o que vale, não podemos descurá-los, mas temos que ser bastante objetivos para que possamos chegar, por exemplo, à seguinte conclusão. Eu podia lhe dizer que nós, no último ano, não me estou a referir a este ano, reduzimos, comparativamente, por exemplo, a 2006 a 2007, em cerca de 20% a criminalidade violenta e grave. Mas tem que introduzir aqui um dado que nós tínhamos em 2006 e que não temos agora. Portanto, a área em 2006, a área da responsabilidade da PSP era ligeiramente diferente da atual. Portanto, era um pouco mais alargada e algumas freguesias que atualmente não estão integradas na nossa área. Nós só temos as duas freguesias urbanas e antes tínhamos uma parte significativa de outras freguesias. Ainda assim, podemos tirar outra conclusão, que é, podemos ser mais eficientes. Conseguimos, com um efetivo idêntico, digamos assim, conseguir que haja menos roubos, que haja menos furtos por esticão, que haja menos situações violentas que afetam muito a segurança na perspectiva subjetiva. Portanto, hoje temos que contar, além dos números, aquilo que as pessoas sentem, aquele sentimento que não se vê, mas que o perguntar às pessoas se têm medo de circular nesta ou naquela zona durante a noite.
e, do que conheço, a cidade é frequentada durante a noite por muita gente, o que também em si já é um sinal de que as pessoas, por um lado, podemos deduzir, mas isto não é, são sempre um pouco opiniões e não constatações, mas o facto de andar muita gente, e eu tenho verificado nos eventos que se têm realizado, principalmente ao fim de semana, que há muita gente a circular na rua, e isso para a polícia acaba por ser bom, porque temos as ruas, ao fim e ao cabo, policiadas pelas pessoas que as frequentam. Enfim, lembro-me daquele exemplo de um jardim que começa a ser mal frequentado e, entretanto, a tendência é para que, ou porque uma lâmpada está desligada, ou porque alguém fez com que ela não desse luz, começa ali a criar-se um pequeno gueto em que as pessoas, digamos que as pessoas boas ou aquelas que se têm por boas deixam de frequentar e aquilo vai sendo ocupado por outros que às vezes não são propriamente marginais, quer dizer, também não lidamos, felizmente na nossa cidade, não lidamos com muitos marginais, e por vezes alertar que aquela lâmpada está desligada ou que não está a exercer a sua função, ocupamos aquele espaço, e ocupando o espaço damos segurança a todos, e como eu comecei por dizer, tem havido muitos eventos, é uma cidade que patrocina e desenvolve muitos eventos, quase regularmente, e tem havido muita participação. Tem havido uma ou outra desavença que por vezes pode resultar, de algum álcool. Que se podem considerar até normais, se calhar. Eu não diria, mas de facto o álcool por vezes estimula um pouco aquilo que nós temos de mais, eu ia lhe chamar animalesco, não é? Um pouco aquela separamos um pouco daquilo que é o cultural, aquilo que aprendemos, que vamos adquirindo com a família, com a escola, com a vivência, com o ambiente que nos rodeia, e com o álcool, ficamos um pouco mais desinibidos eventualmente. Há pessoas que são introvertidas e com o álcool acabam por ficar um pouco mais libertas, e às vezes acaba por haver ali uma desavença e há ali uma troca de mimos, digamos assim. Mas não tem havido coisas que nos alarmem, que nos preocupem em demasia, sendo certo que nós temos tido conhecimento dos eventos. Aliás, hoje há uma facilidade extraordinária de estarmos todos, muito mais informados sobre tudo, e temos uma capacidade que não tínhamos até há alguns tempos esta parte, que é a agilização dos meios, não é? Com facilidade reforçamos com 6, 12 indivíduos de outras subunidades, sem grandes formalismos, que é quase como dar um clique, e o contrário também é verdade, como é óbvio, ou seja, o facto de sermos uma divisão potencia que os meios, quer humanos, quer materiais, mas principalmente humanos, que de facto se desloquem e que estejam onde a comunidade mais precisa deles. E é claro, como a divisão não é assim tão, ou seja, em termos geográficos não é assim tão difícil, as vias de comunicação, Tomar teve algum tempo um pouco longe das vias rápidas, atualmente com o que isso traz, é como tudo, nem tudo é bom, mas a capacidade de deslocação aumentou significativamente entre as nossas subunidades. Portanto, nós colocamos rapidamente no entroncamento, colocamos rapidamente em Torres Novas, rapidamente em Abrantes. Portanto, nós tendo aqui uma capacidade de intervenção também, essa mesma noite, há uma situação atípica no outro lado e nós conseguimos ir em auxílio de uma outra subunidade que precisa desse auxílio. E para isto vamos tendo regularmente enquadramento a nível de oficiais, por vezes pode não parecer, mas temos um enquadramento a 24 horas por dia. Não estou a dizer que isto permite que não haja falhas, é claro que há sempre coisas que podem ser melhoradas, mas numa primeira perspectiva temos sempre capacidade de alguém, mesmo que o comandante da divisão por momentos fique inoperacional, teremos sempre alguém que possa tomar medidas no sentido de auxiliar, de ir a um evento que tenha surgido inopinadamente, porque os outros temos obrigação e fazemos questão de planear convenientemente para que não sejamos apanhados de surpresa, e aquilo que está ao nosso alcance tem que ser feito. É claro que isto não garante que as coisas corram sempre bem, mas o que nós garantimos é que tudo o que esteja na nossa disponibilidade, nós tudo faremos para que as coisas corram bem.
Comissário, eu recuava uns meses, até o próprio Comissário não comandava aqui a divisão, mas foram declarações proferidas em plena reunião da Câmara Municipal de Tomar por vereadores dos Independentes, do Grupo Independentes, que referiram-se a situações concretas para justificar a respectiva tese de que Tomar à noite era uma cidade insegura e apontaram para o designado centro histórico, a parte mais antiga da cidade, e referiram que tinham exemplos e que sabiam de artérias onde os mais jovens ou aquelas pessoas que circulavam sozinhas, confrontados com alguns grupos que estavam no local, até tinham que pagar portagem, e foi esta a expressão utilizada na altura, ou seja, tinham que despender de alguma verba para poder seguir tranquilamente. A PSP e o Sr. Comissário, nestes meses que leva de comando, teve conhecimento ou tem conhecimento de algo do género, de alguma situação destas que possa de facto causar insegurança em quem anda nestas artérias mais antigas de noite? Em termos de participação ou denúncia, não temos, ou seja, de algum lesado, não temos essa informação. No entanto, nós temos ou seja, nestes tempos que correm, as pessoas têm uma necessidade de ver de facto os polícias, o que nos apraz registar, o que é muito bom. Eu tenho 51 anos e quando eu era miúdo, de facto, se havia coisas que não desejávamos mesmo, era ver os polícias. Ver os polícias. Eu também sou de uma aldeia rural, pequenina, mas era quase que, quer dizer, víamos os polícias, enfim, normalmente mudávamos de sítio. Felizmente para todos, hoje o paradigma é outro. Nós temos um programa de visibilidade de policiamento e que queremos desenvolver e que queremos otimizar também nesta cidade. Este policiamento visa ir ao encontro das expectativas das pessoas, que é, não precisam do polícia mas gostam, não precisam dele, mas estando perto, sabendo onde é que ele regularmente está, tem a sua enfim, dá uma certa comodidade e dá também, em termos subjetivos, um sentimento bom de segurança. Claro que também não queremos, e eu, polícia, não quero ser um indivíduo que estou ali só para chatear. Ou seja, o polícia existe para cumprir e fazer cumprir a lei, mas dentro das normas de educação, das normas de urbanismo, quando tem que chamar, chama, mas só se é só estacionamento, não é? Habitualmente faz isto, ou seja, o polícia deve ter uma intervenção mínima para que as coisas funcionem todas naturalmente. E nós temos um programa que vai ao encontro da expectativa das pessoas. Está implementado, mas precisa de ser otimizado. Precisa que nós coloquemos todas as nossas valências, as valências do trânsito, as valências das equipas de intervenção rápida, a valência do policiamento, quer apiado ou o policiamento alto, ou seja, nós tivemos durante muitos anos um policiamento tradicionalmente apiado. Não havia, os meios auto eram escassos, eram quase raros, diria eu. O policiamento era feito, como não havia tantas especificidades na instituição, quase que parecia que os polícias eram mais. Parecia porque andavam todos fardados, não havia competências específicas de investigação, ou seja, aparentemente tínhamos mais polícias e tínhamos capacidade de colocar N polícias na rua, deambular por esta e aquela rua, enfim, tinham um determinado percurso a percorrer que incluía diversas ruas. Atualmente isso é quase impensável, porque primeiro é eficácia, ou seja, as pessoas querem os polícias, mas também querem a eficácia. Se eu tiver 10 polícias aqui no parque, mas tiver uma ocorrência no extremo da cidade, as pessoas querem é que nós, rapidamente, possamos estar a pegar naquela ocorrência. Ora, isto a pé é completamente impensável. Hoje a necessidade, por um lado, ou seja, a urgência com que a comunicação chega a todos os cantos e depois a necessidade que as pessoas têm que a resposta também seja imediata, obriga-nos a que a gente tenha meios e temos para fazermos face às ocorrências. Como tal, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o policiamento tradicional de andar a pé, que poderia ser hoje lindo, belíssimo, mas que depois em termos de eficácia e em termos de capacidade de locação ia ser um desastre, mas com os meios altos fazermos um pouco as duas coisas, que é fazer paragens seletivas em locais estratégicos e que, ao mesmo tempo, sempre que alertasse para situações de necessidade dentro da nossa área, e lá vamos nós. E depois, de resolvida aquela situação, retomamos
retomamos o nosso percurso, que é apoiar as pessoas onde elas gostam de nos ver, nos centros históricos, apoiar os turistas que querem visitar a cidade, deve ver a polícia, deve sentir seguro também para voltar. Teremos tudo, não é? Quando vamos a algum sítio é sempre bom ficarmos bem impressionados para podermos lá voltar. E também queremos que quem venha à cidade ou às cidades do distrito ou da divisão que fique, de facto, com a tal vontade de voltar. E, por outro lado, conseguirmos ao mesmo tempo ir ao encontro das necessidades de ordem pública, das necessidades operacionais. E isto vamos, com certeza, consegui-lo tendo os vários intervenientes. Se eu preciso de investigação, há de aparecer alguém da investigação. Se eu preciso do trânsito, há de aparecer alguém do trânsito. Se eu preciso de uma intervenção musculada porque há tal desordem, eu tenho que ter a tal capacidade. É claro que se estiver aqui na cidade é muito mais fácil, se estiver na cidade ao lado demora um bocadinho mais, mas há de ter capacidade de se colocar aqui em 15, 20 minutos. Ou seja, e é este processo que pretendemos que seja dinâmico, que seja ágil e que seja capaz, que nós vamos desenvolver e vamos otimizar na cidade de Tomar e estendê-lo às outras cidades. Agora, isto precisa da nossa parte de uma grande vontade de nos convencermos que isto é útil e que vai ser eficiente, que vai ser eficaz. Mas vai, de certeza, e vai ao encontro da expectativa das pessoas, porque um problema de um cidadão de polícia tem que ser um problema da polícia. E, por mais... eu não lhe queria chamar insignificante, porque quando temos um problema é sempre a coisa mais grave do mundo, porque é a primeira vez que me acontece a mim. Ou seja, a polícia tem que encarar qualquer problema como um problema grave, porque é o problema que o cidadão nos traz. E não podemos estar a pensar que um problema só é grave porque é um homicídio ou porque é um roubo. Não. Os problemas das nossas cidades, felizmente, são problemas que não são dessa gravidade, mas não deixam de ser problemas graves para quem os tem. E nós temos que encará-los dessa maneira para tomarmos as medidas adequadas em face das competências que temos para os resolver. Muito bem, e assim finalizamos esta primeira parte. Voltamos já de seguida para a continuação deste especial Informação. Estamos de volta para a segunda parte deste especial Informação. Temos em estúdio o comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial de Tomar. Temos estado a falar precisamente sobre o estado da segurança na cidade do Nabão. Senhor comissário, agora entrava aqui num dossiê que muitas pessoas olham para ele como problemático, que é o dossiê relativo à comunidade de famílias de etnia cigana no Flecheiro. Considera este assunto como problemático ou acaba por considerá-lo como normal? É um assunto que preocupa a comunidade e também preocupa a polícia. Não considero que a comunidade de etnia cigana seja diferente da outra comunidade, ou seja, é uma comunidade que na cidade me parece, daquilo que me tenha percebido, aliás, um dia destes houve inclusive um seminário organizado para as etnias e verificou-se que estão inseridos, eu diria, com alguma normalidade na comunidade escolar, com aproveitamento, ou seja, houve gente da comunidade escolar que falou, que orou, que esteve na mesa e deram-nos conta desse facto. Agora, não estão bem instalados, não estão bem instalados, é uma zona privilegiada, a margem do rio, e daquilo que sei já têm sido feitos, estão em curso, há trabalhos em curso, gente a trabalhar para que a comunidade esteja mais inserida na comunidade e a própria comunidade de famílias de etnia cigana. Claro, exatamente. Que lhes seja dada mais dignidade em termos de alojamento e, claro, como polícia, queremos que também a comunidade de etnia cigana esteja inserida com direitos e com as obrigações, tal como todos os outros, que precisamos de ter presente essas duas vertentes. E sente do outro lado, no lado do Flecheiro, essa disponibilidade para cumprir com as obrigações? Nós já tivemos ali algumas intervenções que têm a ver com situações de ambiente, desde viaturas que não estão em condições de andar e que não devem estar abandonadas na via pública,
situações relacionadas com contadores de eletricidade. Há uma outra família que faz e que se esforça por cumprir com algumas obrigações, designadamente com a EDP. Portanto, não estão todos na mesma situação, portanto, há que distinguir esse facto. E há outros que mostram a intenção, portanto, têm vontade de que as situações se regularizem. Agora, estes são problemas com alguma complexidade que envolvem muitas áreas do saber e da decisão, e que estou expectante, mas tenho esperança que este problema, com bom senso e com trabalho, que se irá resolver a bem de todos. Eu já agora aproveito para colocar perante algumas reações que recebemos a propósito dessa operação que foi feita há algumas semanas no Flecheiro relativamente ao consumo de energia elétrica. Muitos cidadãos elogiaram a atuação da PSP, mas manifestaram dúvidas relativamente ao facto e recordo-me que houve um cidadão que até referiu, tudo bem, a PSP colocou um ponto final neste aproveitamento de eletricidade, mas e a pessoa que estava a prevaricar? A atuação da PSP ficou-se por aqui, não houve nenhuma punição? Não, nós fizemos autos de que vamos, enfim, quem está a ser lesado aqui é uma empresa. Uma empresa que tem toda a legitimidade para exercer o seu direito de queixa face ao furto que está a fazer da energia elétrica e que pode optar por efetivar ou não essa denúncia. Eles têm um determinado período de tempo para fazer isso. Penso que já terá sido feito alguma denúncia, mas às vezes há aspectos formais e legais que não dependem de nós. Portanto, nós o que fizemos foi apoiar os funcionários da EDP para efetivamente desligar todas as situações de cabos que não havia contrato de prestação de serviços. Depois, a outra parte é uma parte que tem a ver com a administração da EDP e que nós não queremos, não devemos exercer qualquer influência. Portanto, nós recebemos as denúncias se elas forem formalizadas enfim, nesse aspecto também não vamos além daquilo que é o nosso papel. Ou seja, pergunto-lhe isto porque nessas mesmas reações quase que ficava implícito o cenário de que estes cidadãos do Flecheiro poderiam viver acima da lei. Não é essa, aliás, como disse ao princípio, existimos para cumprir e fazer cumprir a lei. Repito, há mecanismos legais em que os procedimentos criminais dependem dos lesados quererem ou não quererem que haja procedimento criminal, e o crime, apesar de existir, se não houver essa intenção dos lesados, enfim, é um crime que não tem forma de se desenvolver, de se levar a discussão, a julgamento. E como tal, não temos, ou seja, a bola, isto em termos futebolísticos, deixa de estar, na questão da legitimidade, deixa de estar do nosso lado. E no que diz respeito ao bairro 1º de Maio, também é um foco de preocupação aqui na cidade? Daquilo que conheço, não parece que, apesar do termo, ou seja, na maior parte das cidades acaba por haver um bairro etiquetado, e não parece, pelas ocorrências que tenho verificado, não queria um bairro com as suas características, com a sua história, enfim, não me parece que seja um bairro que preocupe as pessoas, porque da nossa parte terá um comportamento como tem os outros sítios onde somos chamados a intervir, onde nós detectamos que há necessidades de intervir. Aquilo que se tem notado, e o próprio Sr. Comissário já referiu ainda há pouco, relativamente àquela questão das portagens, que ainda não tinha chegado qualquer queixa a esse propósito,
há algumas semanas também chegou aqui à nossa redação um furto que tinha acontecido, ou que aconteceu em pleno mercado semanal, de uma senhora que ficou sem a sua mala, que foi furtada por um jovem. Mas na altura também, e por parte de pessoa próxima à vítima, ficou a certeza de que não seria apresentada queixa. Eu aqui pergunto-lhe e deixo-lhe então no ar, dou-lhe a possibilidade de reforçar o quão importante é fazer queixa, até mesmo nestes casos que, por mais insignificantes que pareçam, que não foi o caso, não é? Mas que têm toda a importância para o normal desencadear do processo. Nós temos um objetivo central, que é tentar reduzir à insignificância aquilo que se denomina cifras negras. E é uma pena que, independentemente da expectativa de recuperar ou não recuperar os bens, que os cidadãos, a comunidade, não tenham um bocadinho de tempo para denunciar, porque hoje temos várias formas de o fazer. Ou seja, mesmo não querendo procedimento criminal, se o fizer através do correio eletrónico, ou seja, há milhentas maneiras de nós fazermos chegar aquilo que aconteceu. E é claro que, até para prevenirmos indivíduos que têm, de alguma maneira, que estão relacionados ou que, de alguma maneira, ocupam a sua vida a praticar ilícitos que, não sendo muito relevantes para as pessoas, porque elas acabam por nem sentir necessidade de se queixar, mas, fazendo modo de vida, pode acontecer uma escalada que vai, ou enfim, o indivíduo que entra na marginalidade para o próprio bem dele. Ou seja, se for detectado, eu diria precocemente, provavelmente conseguimos inverter aquela tendência da marginalidade. Não havendo denúncias, enfim, depois não sabemos, é um pouco como o incêndio. No primeiro minuto, um balde de água, no segundo, não sei o que, ao fim de 5 minutos, há de ser o que Deus quiser. É um pouco isso, ou seja, mesmo para prevenirmos a própria comunidade, para prevenirmos o marginal, que o marginal também não é um indivíduo etiquetado. Ou seja, ele precisa também, muitas vezes, de ajuda. E a ajuda é ser confrontado, pode ser, em alguns casos, ser confrontado com aquilo que fez, ser responsabilizado com aquilo que fez, para que ele próprio possa também reorientar o seu caminho. É extremamente importante para nós que as pessoas denunciem aquilo que se passa, para que nós possamos ter objetividade naquilo que fazemos e a forma de delinear as nossas intervenções. Se os dados são escassos, as nossas decisões poderão não ser as melhores. Essa falta de denúncia, em alguns casos, acredita que terá algo a ver com a falta de confiança? Eu não vou dizer na polícia, porque a polícia acaba por ser um intermédio da justiça final. Terá algo a ver com a falta de confiança que as pessoas hoje em dia têm na justiça? Olha, eu costumo dizer que não podemos lavar as mãos de nada. Aquilo que eu gostaria era que as pessoas tivessem confiança para vir denunciar a situação. E é isso que nós vamos ter que... Vamos nos esforçar mais para que as pessoas acreditem cada vez mais que vale a pena denunciarem todas as incivilidades que detectam. Quer elas sejam do foro criminal, quer sejam do foro contraordenacional, da área ambiental, enfim... Temos que estar todos cada vez mais atentos em relação àquilo que se passa à nossa volta, para darmos o nosso contributo, não é pequeno, não é grande, é o nosso, é tudo aquilo que nós podemos fazer, também em prol da segurança e da comunidade. Porque se a comunidade for segura, com certeza que a comunidade também é mais rica, é mais feliz, e com certeza que todos ficamos a ganhar com isso. Já agora entrava na fiscalização rodoviária e, aproveitando a frontalidade do Sr. Comissário, fazia-lhe esta questão também, aproveitando um termo muitas vezes usado nesta cidade relativamente à PSP, que diz respeito ao facto de... O aspecto mais criminal, chamemos-lhe assim, passar para segundo plano em detrimento da tal fiscalização rodoviária, acusando-se a PSP de andar, por vezes, na caça à multa. Como é que reagem se é que já ouviram isto? Sabe, eu tenho dados do passado e com isto não quero fazer nenhuma crítica ao passado, porque a realidade, como disse há pouco, era uma área diferente, em que tínhamos estradas onde havia uma potenciação para os acidentes serem mais graves e, por vezes, a necessidade, face aos dados que existiam, de colocar o radar com mais intensidade, com mais regularidade e, quiçá, diariamente. Hoje, com a área reduzida tanto ao limite urbano, não temos, esses problemas não são muito pertinentes. Ou seja, os acidentes que existem não resultam
na maior parte dos casos, de excesso de velocidade, porque a cidade mesmo ela está concebida para que ter aquelas, enfim, as lombas, as denominadas lombas, e não será por aí, não será por aí. É claro que há sempre aspectos a melhorar, como ter muito estacionamento, e mesmo assim a cidade, como sabe, tem uma grande oferta de estacionamento, e mesmo assim, por vezes, há pessoas, enfim, face a várias circunstâncias, todas elas devidamente justificadas moralmente, mas que acaba por prejudicar o outro que está a querer sair, a segunda fila que deixou de se fazer. Mas sabe que a parte do trânsito também é uma parte de muita visibilidade. E hoje as cidades debatem-se muitas vezes, na generalidade, com problemas enfim, de circulação, de incómodo a terceiros, e é um trabalho de visibilidade porque é tendencialmente virado para os períodos em que as pessoas estão fora de casa. Contrariamente ao que acontece, ou seja, é muito mais fácil detectarmos os polícias da fiscalização do trânsito do que detectarmos os outros da prevenção criminal, porque a criminalidade já é mais localizada em determinados eventos, eventualmente para os bares noturnos, para os dias do mercado, determinados pontos, que pode ser no Convento de Cristo, enquanto que o trânsito é uma coisa que afeta a cidade toda, em que é vista em todo o lado. E como os indivíduos até andam com um distintivo que os identifica, estes indivíduos são do trânsito, acabam por publicitar uma imagem, por vezes negativa, que é de andarem à caça à multa. É claro que, enfim, excepcionalmente este termo poderá ser adequado, mas na maior parte das vezes andamos para resolver problemas de pessoas que foram vítimas de um comportamento menos adequado. Não é um comportamento altamente censurável, não é isso que se trata, mas um comportamento enfim, era só ali, era só 5 minutos, mas depois a vez de 5 foi 15, e depois o outro nosso cidadão, o outro nosso município ficou prejudicado pela ousadia do outro ter arriscado a deixar o carro mal estacionado. Depois temos comportamentos que temos vindo a notar de forma agradável, que têm melhorado a nível do consumo de bebidas alcoólicas, a nível daquele trânsito por vezes, enfim, de pessoas ou mais ágeis por causa da idade, ou menos por causa também da idade, porque as capacidades já não são as que eram quando eram mais novos, que é necessário continuarmos, ou seja, não podemos abrandar aqui a pressão, porque nós sentimos a nossa comunidade, devemos sentir, não digo envergonhados, mas constrangidos pelo facto da sinistralidade ter provocado os danos que tem provocado nos últimos anos. E temos melhorado significativamente, mas enquanto houver pessoas que morrem em acidentes de viação, pessoas que ficam ofendidas para toda a vida, resultante de acidentes de viação, resultante de incoerências, resultante de atitudes de pessoas que estão ao volante e que por vezes, enfim, sentem que o carro poderá ser eventualmente o prolongamento daquilo que ele não consegue como pessoa, não podemos deixar, mesmo correndo o risco de ser etiquetados porque andamos à caça e andamos em todo lado só por causa do trânsito, mas temos esta preocupação, que é zelar para que possamos andar mais seguros nas estradas, quer seja de dia, quer seja durante a noite, para que não se encontrem pessoas que não se responsabilizem porque são condutores, e quando são condutores não podem estar sob o efeito do álcool, porque é sabido, penso que é consensual, achamos que é consensual, que uma pessoa com níveis de álcool que são proibidos, que deixa de ter a capacidade, o reflexo que é necessário ter para exercer uma atividade que é de risco, que é conduzir uma viatura a motor, um veículo automóvel. Já agora, em matéria de furtos, também já estamos a caminhar para o final desta entrevista, em matéria de furtos, e como estamos no verão, com essa faculdade das pessoas abandonarem as respectivas residências para se mudarem, para gozarem as suas férias, no concelho de Tomar, tem havido registro para problemas de furtos de residências? Temos, ou seja, nós não conseguimos acabar com a criminalidade. Como é óbvio. Há sempre, apesar de termos dados que nos podemos orgulhar, ainda assim vai havendo um ou outro registro. Aquilo que e se me permite a oportunidade, apelava era que as pessoas, quando deixam as casas abandonadas, que nos comuniquem que nós garantimos no mínimo 2 passagens pela residência. Além disso, passamos pela residência e podemos dar algum sentimento de segurança aos restantes vizinhos. É fácil, podemos fazê-lo através da internet, podemos comunicar na esquadra, é do mais simples que pode haver, e nós temos capacidade, ou seja, temos alguma residência sob vigilância
entenda-se, passagem, portanto não estamos preocupados com o que se passa na residência. A vigilância passa por verificarmos se está tudo como o dono deixou, as portas, as janelas, entramos no prédio, ou seja, eventualmente precisamos do código de acesso se o prédio for um prédio com mais do que um morador, e prestamos esse serviço de forma gratuita. E só precisamos do início da comunicação, do início das férias e do termo das férias, para que depois haja uma verificação de que tudo está bem. Temos muita capacidade de fazer este trabalho. Como disse, é gratuito, é um trabalho que nos dá prazer, porque preferimos apostar na prevenção do que depois, como disse há pouco, ir atrás do prejuízo, na repressão e a tentar fazer prova. E isto é um trabalho que nós oferecemos há alguns anos e que gostaríamos que houvesse muito mais aderências, porque temos uma capacidade, eu diria, quase ilimitada para fazer o acompanhamento dessas casas que ficam abandonadas durante o período de férias, pode ser de 10 dias, de 15, os dias que forem. Neste período de julho até setembro, estamos vocacionados, deslocámos alguns meios que nesta altura não nos sobram, mas estão mais libertos, como os meios que utilizamos regularmente no modelo integrado de policiamento de proximidade, em que tem esta vocação para, nesta altura, fazer este trabalho. Estamos a falar de casas particulares. No que diz respeito a empresas, também em termos de dados de possíveis furtos, assaltos, como é que enquadra o Conselho de Tomar nestes últimos meses? Em termos de empresas, temos muito poucos registros. Tem havido alguns furtos que têm acontecido em empresas que estão, digamos que, desativadas. Ou seja, empresas que ainda têm alguns haveres, algumas máquinas, alguns metais não preciosos, e nessa área tem havido alguns registros. Portanto, esporádicos, mas assumimos que há alguma preocupação com esses espaços que foram empresas e que, devido a estarem, enfim, não digo que é um convite, mas não há presença de gente humana e, por vezes, os proprietários, passado muito tempo, apercebem-se que alguém visitou as instalações e que não foi para colocar lá coisas, mas sim para retirar. Muito bem, Comissário Jorge Soares, já chegamos então ao final desta entrevista. Aquilo que também se pôde reter é que hoje um cidadão, quando vê um polícia, tal como o Sr. Comissário referiu, não mude de rua, mas se calhar, se tiver alguma coisa a reportar, também pode dirigir-se ao mesmo agente da autoridade. Claro, e aquilo que posso dizer é que, da nossa parte, e em particular eu pessoalmente, sou um comandante, digamos que a tempo inteiro, resido na área da divisão, estou disponível 24 horas por dia e, daquilo que depender de mim e daquilo que depender dos homens que comando, tudo faremos para que o sentimento de segurança aumente, que as pessoas se sintam mais seguras e mais livres para circular em todos os cantos onde haja de facto necessidade de circular. É essa a minha promessa, é esta a minha forma de estar na vida, e é para isso que sou polícia, é para isso que me pagam, que é para servir a comunidade. Sr. Comissário, muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade e um bom trabalho. Obrigado que me deu. Obrigado. Muito bem, voltamos também nós numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Hertz.